Questão número 2. Sabendo que P é igual a elevado a 3 menos 3 vezes a elevado a 2 vezes x elevado a 2 vezes y elevado a 2, qual é o valor de P quando a igual a 10, x igual a menos 2 e y igual a menos 1? Então a gente tem que, primeiramente, substituir os valores de a nessa expressão. A expressão P igual a elevado a 3 menos 3 vezes a elevado a 2 vezes x elevado a 2 vezes y elevado a 2. Então a gente toma esses valores aqui, a igual a 10, x igual a menos 2 e y igual a menos 1, e substitui aqui. Fica assim então, P igual, para a igual a 10 a gente tem 10 elevado a 3 menos, repete o 3 vezes, aí tem o a elevado a 2, vai ficar 10 elevado a 2 vezes, a gente tem o x elevado a 2, o x aqui é menos 2 elevado a 2 vezes o y aqui é menos 1, então vai ter menos 1 elevado a 2. Relembrando novamente, quando a gente tem um número a e esse número a é negativo, ou seja, tem sinal negativo, e ele é elevado ao número n, sendo n um número par, o resultado dessa expressão vai ser um número positivo. E cabe também lembrar que a expressão a elevado a 3, a expressão de exponenciação, mesma coisa que a vezes a vezes a. Então vamos fazer agora essa expressão. Novamente, primeiro a gente tem que fazer as operações de multiplicação. E depois somente a gente faz a operação de subtração ou de soma. Nesse caso, a operação de subtração. Ou seja, a gente tem que primeiro fazer isso aqui, depois fazer isso aqui, para só então somar esses dois resultados. Então vamos primeiro fazer essa primeira parte aqui, que é mais fácil. A gente tem 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10. É o 10 multiplicando ele mesmo 3 vezes. Vamos aqui, 10 vezes 10. A gente tem, quando a gente multiplica por 10, a gente pode repetir o número que a gente está multiplicando, no caso aqui é o próprio 10, e acrescentar um zero. Então a gente acrescenta um zero. Então a gente vai ter 100 vezes 10. Novamente, quando a gente multiplica por 10, a gente pode simplesmente repetir o número que a gente está multiplicando, repete o 100 e acrescenta um zero daqui, 0. Então, 10 elevado a 3 igual a 1000. Daqui aqui é uma subtração. Menos. Agora a gente tem que resolver essa parte aqui todinha para só então subtrair. Então vamos lá. Aqui a gente repete o 3 vezes e resolve o 10 elevado a 2. Aqui a gente já tinha 10 elevado a 2, né? Que é 10 vezes 10. A gente repete o número 10 e acrescenta um zero. Então fica 100. Agora, o que será o resultado de menos 2 elevado a 2? Aqui a gente tem uma base negativa sendo elevada por um número par. Vai ser um número positivo. Vai ser um número de sinal positivo. Então, menos 2 vezes menos 2 pode ser escrito 2 vezes 2, porque a gente já sabe que o sinal é positivo, e 2 vezes 2 é a mesma coisa que 4. Então a gente repete aqui vezes 4 vezes, e a gente tem aqui finalmente menos 1 elevado a 2. Menos 1 elevado a 2 é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1. Que pode ser escrito também como 1 vezes 1, porque a gente tem uma base negativa e um expoente par. A gente sabe que esse resultado é positivo, então a gente faz simplesmente 1 vezes 1, que dá igual a 1. Então a gente substitui aqui 1. Então a gente aqui repete a expressão 1000 menos e multiplica todos esses números aqui, ó. Todos eles estão multiplicando um ao outro. Então vamos lá. É mais conveniente fazer aqui 3 vezes 4. A gente sabe que 3 vezes 4 é igual a 12. 3 vezes 4 é igual a 12. E então a gente fica com 12 vezes.
Então a gente vai ficar, nessa expressão aqui, a gente vai ficar com 12 vezes 100 vezes 1, que foram os números que restaram. A gente sabe que 1 vezes 100 dá 100. Então a gente tem que multiplicar 100 vezes 12. Bem, quando a gente multiplica por 100, a gente pode simplesmente repetir o número e acrescentar o tanto de zero que tem esse número. Ele tem 2 zeros, então a gente repete o 12 e acrescenta 2 zeros. Então essa expressão inteira aqui vale 1.200. Então a gente coloca aqui 1.200. Então agora é só fazer essa subtração aqui. 1.000 menos 1.200. Bem, a gente tem uma subtração onde a gente tem um valor positivo e um valor de sinal negativo, né? Menos 1.200. O que a gente pode fazer aqui é subtrair, já que são sinais negativos, e adicionar o sinal do maior. No caso, menos 1.200 é maior do que 1.000 em módulo. Ou seja, a gente vai ter que acrescentar um sinal negativo e subtrair. Quanto será 1.200 menos 1.000? 1.200 menos 1.000. 0 para 0, 0. 0 para 0, 0. 0 para 2, 2. E 1 para 1, nada. Então a gente fica com 200. Só que o sinal aqui é negativo, pois o sinal do maior número dentre esses dois números aqui é negativo. Então, finalmente, o resultado da expressão P é igual a menos 200.